Hoje nós temos o nosso irmão Mário Portela, do Grupo Espírita Amor ao Próximo, que vai desenvolver o tema do ódio. Coisa que a gente não tem, né? É verdade? Eu vou falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, a Lei Divina Natural, onde Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Vocês sabem? Hoje quem vai perguntar? Qual é o modelo mais perfeito? Ninguém. Estou ouvindo. Jesus, muito bem. Realmente, né? Embora muitos missionários de todas as religiões que aqui reencarnaram, que aqui reencarnam, estão constantemente nos chamando a atenção para aquilo que somos hoje considerados os seres inteligentes da criação de Deus. E fazemos tanta barbárie, né? Estamos vendo tanta coisa acontecendo de violência. Hoje de manhã, ao ligar a televisão, eu vi no presídio aqui em Pernambuco, os presos marcam os encontros para um matar o outro na tapa. Estamos em pleno século XXI e Jesus aqui veio nos ensinar só o bem, o amor, a caridade, a humildade, e nos legou, que eu sempre estou aqui a repetir, as chamadas bem-aventuranças. E a gente precisa estar sempre recordando nos momentos mais difíceis de nossa vida. Porque quem não sofre, quem não lida hoje com pessoas que são ainda desconhecedoras daquilo que o espírita está conhecendo, está lidando diariamente, os ensinamentos da espiritualidade maior que nos chega, para que nós possamos progredir, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Não é à toa que a Casa Espírita encontra-se recebendo várias e várias pessoas em processos obsessivos e que precisam desse auxílio, e é através da mediunidade de cada um o exercício que se faz necessário para abrandar, para amenizar o sofrimento de cada um. Então, é preciso também que aqueles que aqui frequentam, que aqueles que aqui ouvem as palestras, façam também a sua parte. Olhem-se no espelho diariamente e diga: eu tratei mal meu semelhante, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo. Não custa nada chegar e dizer: perdoa, gente, eu errei. O que precisamos é descer de um pedestal que nós mesmos nos colocamos. E nos colocamos como pessoas sábias, intelectualizadas, etc, etc. E quando na realidade nós estamos constantemente aprendendo através daqueles que aqui vieram e aqueles que aqui estão a nos ensinar o que o Jesus, nosso irmão maior, nos legou. Sejamos bem-aventurados. Pobreza de espírito significa humildade. Pobreza de falta daquilo que a gente chama pessoas que odeiam, pessoas que estão constantemente desejando mal ao próximo, que não levam, como diz, eu não levo desaforo para casa. É um grande erro, porque perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Escravos, amai o vosso semelhante, honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Quantas velhinhas estão hoje nos abrigos que nós visitamos, entregues à própria sorte, tem bom tratamento, mas elas dizem: meu filho, por que minha filha que me internou aqui nunca mais veio me ver? É triste. Será que uma mãe cobra pelo leite que amamentou seu rebento, pelas noites mal dormidas quando ardia em febre sua criança? Não.
E por que nós fazemos isso? Queremos ter trabalho com a velhice e nos esquecemos que um dia estaremos também velhos, estaremos também necessitando do auxílio. E o Espiritismo explica: nada acontece por um acaso. E se eu planto bem, se eu planto amor, eu colherei esse bem e esse amor. Então vamos fazer a nossa prece para não tirar o tempo do nosso irmão Mário Portela. Mestre Jesus, és o caminho, a verdade e a vida para Deus. E aqui nos encontramos hoje unidos e reunidos em teu nome. E recordando que um dia dissestes: quando duas ou mais pessoas reunidas estiverem em meu nome, aí eu estarei. É com esta certeza, Senhor, que estai dentro de nós. Pedindo que supras as nossas limitações, as nossas imperfeições. Que ilumine o nosso amigo Mário na tua palestra de normais. E que possamos desejar a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, progressos espirituais. E assim seja. O Mário me solicita para eu ler sobre o ódio, que é o seu tema desta noite, o item 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amor ao ponto de dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como eles vos odeiam, não sois melhores que eles. Esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável odor, e cujos perfumes sobem até ele. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa, bem o sei. Mas uma vez que em minha última existência terrestre provei essa tortura, mas Deus está aí e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Fénelon Portels, 1861. Com a palavra, nosso irmão e amigo Mário Portela. Estimados amigos, caríssimos companheiros de Ideal Espírita, muito boa noite a todos. É com enorme prazer que eu venho a esta casa dialogar com vocês acerca do ódio, esse sentimento que muitas vezes, a maior parte de nossas vidas, nós tentamos escondê-lo ao invés de encará-lo de frente e passar a trabalhá-lo para assim extirpá-lo no nosso comportamento. É bem verdade que o ódio inicialmente deriva de uma paixão, da raiva, e a raiva enquanto paixão foi fundamental para estarmos e nos encontrarmos aonde nós nos encontramos. Iremos perceber na codificação, onde Kardec trata a questão das paixões no Livro dos Espíritos, que as paixões são a mola, o instinto vai aos poucos sendo servido como guia até o momento em que a razão toma conta de si e passa a racionalizar as nossas emoções.
Então, no passado, a raiva foi de extrema importância para que nós pudéssemos delimitar o nosso espaço e mostrar ao outro que somos uma individualidade pensante. Mas a partir do momento que evoluímos e vamos aos poucos, gradativamente, abdicando do instinto e fazendo uso da razão, o acréscimo dessas paixões ou o uso indevido em excesso vão transformá-las em vício. E eis que a raiva domina o nosso coração, fazendo com que nós dificultemos as relações interpessoais, causando o caos que ora nós estamos a visualizar e que muito bem o irmão frisou no início. Pois bem, nós amamos com pressa e odiamos com calma. Então eu escolhi especificamente esse item do Fenelon, porque é um item apenas de um parágrafo, mas que traz uma profundidade gigantesca acerca daquilo que nós precisamos entender enquanto matérias de aprendizes da cristandade. O item mostra o cuidado e o zelo de Kardec ao estruturar os capítulos do Evangelho, porque muito embora a mensagem seja de 1861, ela não entrou na primeira edição do livro no ano de 1864. Foi somente na segunda edição, um ano após, no ano de 1865, que Kardec resolveu introduzir a mensagem do ódio nesse capítulo, Amai os vossos inimigos. Isto mostra o zelo do Sr. Kardec e a preocupação que ele tinha em revisar a obra, tentando codificá-la de uma maneira mais racional possível e que favorecesse para o nosso crescimento. Pois bem, nessa mensagem do ódio, que contém apenas um parágrafo, ela traz um enorme manancial de informação que irá nos capacitar para lidar com as nossas emoções e assim acelerarmos o nosso processo de autoconhecimento, de gerenciamento das emoções e dessa forma nos assemelharmos ao Cristo. O interessante é perceber que Fenelon começa a falar do ódio utilizando uma linguagem totalmente contrária ao ódio. Ele começa dizendo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É curioso que ele opta por começar a falar do ódio, não falando especificamente ou diretamente do ódio, mas ele prefere falar daquilo que pode inicialmente, de forma eficaz, combater esse ódio. Então ele vai iniciar sua fala, o seu texto, dizendo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Simples. Se nós aplicarmos essa equação, nós teremos a paz que tanto sonhamos. Nós conseguiremos instaurar o reino de Deus que há tanto a humanidade espera, que há tantos homens esperam que seja instaurado. No entanto, que, muito embora essa metáfora e essa equação seja simples no campo teórico, colocar em prática o amor em sua plenitude é algo extremamente complicado, porque a visão que desenvolvemos de amor ainda é uma visão bastante aproximada daquilo que conhecemos e temos em grande demasia, que é o egoísmo. Então, normalmente, nós amamos com posse, nós amamos esperando algo em troca. E toda vez que eu crio essa expectativa, eu desenvolvo uma ideia que vai me causar angústia e sofrimento. Era assim que os gregos viam a palavra esperança. A palavra esperança para os gregos não era algo positivo, porque mantinham o ser somente preso à angústia de algo que talvez pudesse porventura não acontecer. Então, na proposta do Evangelho, a palavra de Jesus vem ressignificar esse termo de esperança, dizendo justamente que a esperança só poderá ser qualitativa se ela englobar a todos e irmanar a todos como irmão. Se assim nós evidenciarmos essa esperança, produzindo bem para a coletividade, nós conseguiremos extirpar o ódio da nossa civilização. Então, Fenelon foi bem sábio ao começar a tratar do ódio, não falando especificamente do ódio, desse sentimento que nós teimamos em esconder, porque normalmente nós achamos que o outro nos odeia e criamos capas ou mecanismos de idealização ou máscaras, como alguns preferem chamar, para esconder aquilo que nós sentimos. Nós odiamos, e ponto.
Nós odiamos de graça, de forma gratuita. E esse ódio, muitas vezes, consegue passar e ultrapassar as barreiras da morte, gerando consequências e desavenças que só poderão ser tratadas, muitas vezes, nas questões mediúnicas. Tudo isso por questão de desequilíbrio. Houve algo, em algum momento, em algum lugar, gerador de desequilíbrio na lei do amor, que veio desencadear e transformar-se em ódio. E somente nós, e mais ninguém, poderá reverter esse processo de desequilíbrio, transformando o amor em ódio. Eu não vou transformar o ódio da noite para o dia. E Kardec é bem lúcido nisso, nós iremos perceber em sua temática junto com o Fenelon. Ninguém transforma o inimigo em amigo do dia para a noite. Há uma dificuldade para isso. E é por isso que ele vai dar, nesse parágrafo, técnicas de como deveremos proceder para termos êxito nessa conquista de autocontrole, de gerenciamento das emoções e extirpação do ódio do nosso pensamento. Ele vai dizer que, sobretudo, tomai por tarefa amar aquele que vos inspira indiferença, ódio e desprezo. Ele sabe muito bem que é impossível amar da noite para o dia. Ele sabe muito bem que há pessoas nessa vida que forçosamente nós não vamos amar, porque ninguém consegue amar todo mundo ao mesmo tempo. Talvez esse seja a dúvida e o equívoco que os cristãos não souberam interpretar e que fica difícil entender quando se pensa em uma única vida. Há pessoas que a unicidade da existência ela não vai ser suficiente para que você possa amá-la, porque ela não faz por onde ser amada. E quando o terreno não é irrigado, quando o terreno não é adubado, é impossível nós desenvolvermos um ambiente de confiança mútua que possa gerar o amor. Então, somente quando colocamos a reencarnação no jogo, a diversidade das existências, é que nós conseguiremos entender que essa lei do progresso, de uso de sua faculdade de lei, junto com as demais leis de liberdade, de ação e reação, vão aos poucos se engrenando ou se harmonizando a lei de igualdade, justiça e amor e caridade, e aos poucos nós vamos desenvolvendo uns pelos outros esse sentimento de fraternidade. Então o Fenelon começa dizendo que inicialmente nós deveríamos começar a amar aqueles a quem nós nutrimos uma certa indiferença. O que é aquilo? Aquela pessoa que do nada nós dizemos: o meu santo não bateu comigo, eu não fui com a cara dessa pessoa. E se nós pensarmos e formos procurar em nossa mente, tem sempre alguém em casa, no trabalho, no trânsito, no centro espírita, que gratuitamente nós não fomos com a cara. A energia não bateu. Algo que desenvolveu um sentimento de indiferença. E no sentimento de indiferença, a amizade é incapaz de fluir. Basta perceber que se você for numa festa onde você não conhece ninguém, você fica totalmente deslocado. Mas se lá você encontrar um amigo ou um conhecido que seja, a coisa modifica. Você começa a dialogar: oi fulano, tudo bem? Como é que você está? Ainda bem que eu te achei. Ele estava me sentindo um peixe fora do aquário. Então iremos perceber que no ambiente onde há indiferença, a amizade não pode florescer. E nós temos que nutrir e acabar com esse sentimento de indiferença justamente por isso. Porque se nós quisermos florescer num ambiente de fraternidade mútua, aonde o terreno da afetividade possa dar vazão à semente do amor, eu tenho que começar primeiramente amando aqueles a quem eu nutro uma certa indiferença. Porque ninguém ama da noite para o dia. Ninguém transforma o amigo em inimigo da noite para o dia. Kardec dizia que você não coloca no mesmo local um amigo, no mesmo local você não coloca um inimigo no mesmo local onde você coloca um amigo. São sentimentos opostos e totalmente diferentes. Aonde a confiança não existe, não há como haver sintonia. Então ele convida-nos a amar primeiramente aqueles a quem nós nutrimos uma certa indiferença. Ele convida-nos ao exercício da caridade ativa, os pequenos gestos, a entender o outro como ele é, porque muitas vezes essa
antipatia gratuita de dizermos que não vamos com a cara de cigano ou de beltrano, é porque identificamos inconscientemente alguma característica nesse indivíduo que nos pertence e que nós não admitimos e escondemos o tempo todo de possuir. Porque nós somos assim. É o outro que nos odeia, é o outro que não nos entende, é o outro que não nos aceita. Nós não estamos dispostos a desenvolver uma faculdade que o sociólogo Zygmunt Bauman chama de tolerância ativa, que é aceitar o outro em nossa casa psíquica assim como ele é, recebendo ele com seus defeitos, com as suas manias, e não cobrando, mas aprendendo com o diferente. Porque se nós odiamos aquele a quem nós temos indiferença, é porque não sabemos ainda conviver com o diferente. Ora, é o diferente que traz a beleza que hoje nós estamos a desfrutar. Foi justamente das ideias contrárias que o homem conseguiu evoluir no campo da intelectualidade. É justamente a diversidade, não só no pensar humano, mas na natureza, que demonstra, ao mesmo tempo, no aparente desequilíbrio, o equilíbrio da criação. Então, temos que, inicialmente, como aprendizes do cristianismo, começarmos a exercitar o fim do ódio em nós, começando a tolerar e a amar aqueles a quem eu estou nutrindo diferença. Então, não vou tirar daquela pessoa o negocinho. Eu me forço a entender o que naquela pessoa me causa mal-estar. Se esse mal-estar é gratuito, eu tenho que identificar que eu não posso deixar frutificar em meu peito qualquer emoção que seja de forma gratuita e nociva ao outro. Porque eu estou dando o terreno para a erva daninha se instalar em meu ser. E se eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho que entender que todos nós somos irmãos. Eu tenho que entender que essa irmandade, ela vai romper os laços consanguíneos e vai se estender por todo o planeta e por todos os seres vivos. Sim, os seres vivos, muito esquecidos de nós, os humanos, por nos acharmos criaturas especiais da criação, pois foi assim que pensamos e fomos educados a pensar na época de nosso catecismo no passado. Nós ainda não aprendemos a respeitar a natureza, os outros seres vivos. Então, se eu quero começar, se eu quero me parecer com Cristo, conforme nos orientou a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando propôs que Jesus fosse modelo e guia, eu tenho que entender que Cristo não é uma questão de crença, mas uma questão de presença. Se ele não estiver presente em mim, eu não sou um seguidor fiel. Eu vou me assemelhar àquele que, conforme ele diz, dentro daquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quantas vezes nós somos esse personagem que Cristo narra em uma de suas passagens na Bíblia? Quantas vezes nós alardeamos Senhor, Senhor, mas na realidade somos pobres de grandeza moral. Por dentro, nós somos aquela velha estrutura que ele muito bem denominou de ser todos brancos, caiados por fora e pobres por dentro. Nós somos assim. E a proposta do Espiritismo é convidá-los a ressignificar conceitos, a modificar comportamentos. A proposta da doutrina não é trazê-los aqui para matar a sede com água frutificada ou abençoá-los com passes. Não, essa fase já passou. Isso são terapêuticas, mas o núcleo, o central de tudo é você se reformular, é você modificar comportamento. Porque o mundo está da maneira como está, porque nós não sabemos conviver uns com os outros, porque nós colocamos o eu na frente do nós. Não existe o eu. O eu sozinho é frágil. Precisamos do todo, da coletividade. Todos somos o caminho. Se todos estiverem em harmonia, tudo vai girar de forma equilibrada. E é por isso que Fenelon, sabendo de nossa limitação, ele nos orienta a nós, primeiramente, como aprendizes do Evangelho, recém-chegados à doutrina, ou aqueles que têm mais tempo na codificação, amarmos, não deem saltos. Amem primeiramente aqueles a quem você tem
uma certa indiferença. Depois disso, você vai amar aqueles a quem você tem ódio. Ele agora dificultou a situação, porque o ódio é um sentimento que nós escondemos, porque parece que temos vergonha de odiar, ao mesmo tempo que odiamos o tempo todo. Nós odiamos de forma gratuita, e pessoas alimentam uma cultura de violência, e essa cultura é disseminada dia após dia, até mesmo utilizando o nome de Deus. Nós não conseguimos nos harmonizar e nos respeitar, mesmo dentro do cristianismo. Basta ver que as religiões, umas às outras, mesmo as cristãs, elas não se suportam. Nós não trabalhamos em parceria. Eu vi esse domingo uma carreata contra o aborto, uma passeata na Avenida do Gramado, não tinha quase ninguém. Ora, aonde estavam os cristãos, espíritas, católicos, evangélicos, não estavam juntos em nome da vida? Isso mostra que eles estamos distantes de entender o pensamento divino. E o ódio, ele vai aos poucos ocupando o espaço vazio de amor que existe dentro de nós. O mal é um fluido. Se você não ocupa a mente com bons pensamentos, ele vai aos poucos ocupando. Porque o egoísmo ainda é muito forte dentro de nós. E o ódio está cada vez mais forte. Nós matamos por não crer em Deus. Nós matamos por acreditar em Deus. Nós matamos utilizando a desculpa que é para tornar o mundo melhor. Basta observar a ideia de Hitler. Nós matamos porque odiamos. Isso é um fato. Então ele convida-nos a substituir esse ódio pelo amor e trabalhar esse sentimento diminuindo uma cultura de violência. E como é que eu posso fazer isso? Trabalhando em mim enquanto as virtualidades do perdão. Tão esquecido. E o perdão não é algo simplesmente esquecer a ofensa simplesmente. O perdão é tornar frio algo que atualmente está incomodado dentro de você. E repito, e gosto muito de uma frase de um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, que diz que o perdão é para quem não merece. Para quem merece, não é perdão, é justiça. Ora, o indivíduo passa 30 anos preso por um crime cometido. Ao final dos 30 anos, ele não vai ser perdoado, ele vai receber a justiça. Acabou o fim de sua pena. É por isso que ele diz: o perdão é para aquele que não merece. Quando você perdoa, você está abdicando daquilo que porventura está morando dentro de si. No caso, é a ofensa. Se você não se ofende, conforme os grandes espíritos que aqui estiveram, a exemplo de Cristo e seus missionários, e a exemplo dos grandes missionários em outras religiões, em outras filosofias, eles sequer se ofendiam, porque entendiam que isso fazia parte do caminhar. Em seguida, ele vai convidar-nos a chegar ao estágio mais forte e mais endurecido do ódio, que é o desprezo. Depois que eu aprender a amar aqueles a quem eu estou com indiferença, e passar para o estado de amar aqueles a quem eu odeio, eu vou amar aquele a quem eu desprezo. Nossa, será que é possível isso? Se nós temos como guia o Cristo, e Cristo conseguiu amar aqueles que o ultrajaram enquanto vida, mesmo sofrendo a atrocidade que ele sofreu, mas se ele é o modelo e guia, e faz parte de uma questão de presença e não de crença, eu tenho que entender que isso é possível. Eu tenho que exercitar. E tem pessoas que realmente desprezam. E qual é a diferença do ódio para o desprezo? Sabe aquela pessoa que odeia, mas que odeia tanto, que mesmo a pessoa a quem você odeia morrer, teoricamente era para ser o fim, mas basta você ouvir falar o nome dela, já está morta, que você relembra toda aquela sensação de mal-estar e de rancor que você tem. Ela nem está mais ali conosco, encarnada, mas nós ainda temos esse ódio. Isso mostra que o ódio não estava com ela, mas dentro de nós. Isso mostra o porquê de muitas vezes nós buscarmos a casas espíritas para nos livrarmos do obsessor e muitas vezes não queremos admitir que esse obsessor, muitas vezes, foi aquele a quem nós fizemos algo. Porque ninguém nos persegue de forma gratuita. Há um estupro, há um ponto de partida, há um desequilíbrio que gerou aquela situação. E esse desequilíbrio certamente está presente nas relações interpessoais.
Eu costumo dizer que 99% dos problemas que chegam à casa espírita, eles não são espirituais, eles são problemas de relacionamento. Nós atraímos, por uma questão de sintonia, o nosso pensar. Aquilo que pensamos é materializado, ou então atraímos para junto de nós aquilo que nós costumeiramente estamos a pensar. Então, como pensamos muitas coisas ruins, eis que atraímos somente coisas ruins, que dificultam o nosso dia a dia. E vamos estabelecendo conexões mentais com essas mentes desencarnadas que também vibram nessa mesma sintonia. E aí, o caos está instaurado. E se corremos à casa espírita querendo resolver o problema. Mas a resolução dele deve começar primeiramente na modificação de conduta de nossos atos e pensamentos. E é por isso que ele continua dizendo: o Cristo, a quem deveis tomar por modelo, olha, questão 625, modelo, o Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu o exemplo desse devotamento. Que devotamento? De amar aqueles que por ele tinham indiferença, de amar aqueles que por ele tinham ódio, de amar aqueles porque tinham desprezo. Então, Cristo deu o exemplo vivo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou ao ponto de dar seu sangue e sua vida. Qual é o bem mais precioso que nós temos? Na atualidade, muitos iriam pensar dinheiro. Aqueles que não pensaram, no fundo, também acham que é o dinheiro. Porque nós corremos o tempo todo no mundo material atrás de sanar as nossas necessidades materiais. Então servimos e continuamos a servir muito mais a mamão do que a Deus. Mas Cristo deu o exemplo que foi a sua vida. O bem mais precioso que você tem é uma vida. Basta perguntar quem está com a doença terminal, qual é o bem mais precioso para ele? Qual é o presente mais maravilhoso que ele poderia receber da mão do Criador? A cura. Porque ele teve consciência que a vida é um bem que não tem valor. A vida é um bem inestimável. É um bem que todos nós temos e não cuidamos. Porque estamos tão envoltos nesse mundo material, nesse corre-corre, que nós não valorizamos uns aos outros. Não valorizamos aqueles que estão ao nosso lado. Não valorizamos nossos pais, nossos amados. Amamos de forma a aprisioná-los. Amamos de forma a cobrar deles uma atenção exagerada, porque queremos o tempo todo sermos saciados em nossos desejos, em nossas vontades. E fazemos isso uma regra. E a partir do momento que estipula uma regra para conviver com o outro, eu estou roubando a lei de liberdade. O outro é uma individualidade pensante. O outro é um ser livre para agir de forma consciente. Eu jamais posso escravizá-lo. Num ambiente onde a escravidão predomina, o amor não é capaz de florescer. O ódio sim, ele pode florescer. Porque de tanto aprisionar, nós criamos aos poucos essa indiferença. E você não suporta mais ver o outro ao seu lado. Não é assim em muitos casamentos? Aquilo que é amor rapidamente se transforma em ódio. Não é assim no trabalho? Aquela relação amigável que nós desenvolvemos, com o tempo de tanto ter atrito, você passa a odiar o colega do trabalho. Isso se dá porque não estamos acostumados a desenvolver a ética da hospitalidade, que é receber o outro em nossa casa assim como ele é. É entendê-lo da maneira como ele é. É perceber a sua beleza na diferença. Pensando diferente, ele é o belo. Ele faz você pensar. E ele prossegue dizendo: esse é o sacrifício, o sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Ainda não usa a palavra penoso, porque realmente é difícil você amar aquele a quem está a lhe perseguir. É difícil, é penoso. Por quê? Porque o mais comum em nossos sentimentos, em nosso comportamento, é devolver o mal com o quê? Com o mal. Você devolver o mal com o bem
é algo extremamente complicado. Requer já um pouco de exercício no campo da ternura, no campo da virtude. Mas lembre-se, é o sacrifício. Tem algum sacrifício para devolver o mal com o mal? Não. É sintonia. Você reparte só o que você recebeu. Nós estamos o tempo todo a rebater a agressão que estamos a receber, porque nós não agimos diante da dificuldade, mas sim reagimos de forma grosseira, utilizando daquilo que nós ainda temos muito forte, que é o estímulo. Nós temos que trabalhar isso, porque é penoso, é difícil, mas lembre-se, só tem valor aquilo que realmente é difícil de ser conquistado. É por isso que o diamante é caro. Quanto menos diamante eu tenho, mais caro ele vai ser. E é por isso que a areia é barata. A lei da oferta e da procura. Quanto mais areia eu tenho, mais cascalho eu tenho, menos valor ele vai ter. Então, angariar virtudes, desenvolver potencialidades afetivas é algo extremamente complicado, mas é o que dá valor à nossa vida. É o que dá sentido e objetivo à proposta educativa de estarmos aqui. Porque não estamos aqui de férias. Não reencarnamos ao acaso. Também não. Não estamos aqui meramente para corrermos atrás de uma mesa, trabalhando incansavelmente em busca de dinheiro para fechar as contas do cartão de crédito no final do mês. Não. Definitivamente esse não é o objetivo de estarmos aqui. O objetivo vai mais além. E a proposta do cristão, do aprendiz da cristandade, eu nem gosto, desculpe dizer isso, mas eu nem gosto desse termo cristão. Porque nós nos apoderamos dele, nós espíritas, católicos, evangélicos, mas na realidade nós não nos assemelhamos aos cristãos que seguiam Cristo até o ano 300, século III, depois de sua morte. Esses sim, morriam por Cristo, vivenciavam ainda a sua energia que pairava pela terra. Nós ainda vivemos de aparência, utilizamos um título de cristão somente como títulos, mas ainda somos muito lobos em pele de cordeiro, como dizia Paulo de Tarso. Por isso que temos que vigiar e orar os nossas ações e pensamentos, para estarmos atentos e fazermos valer esse título. Porque ser cristão implica responsabilidades muito grandes. Não tem benesses de ser cristão. Pelo contrário, todos aqueles que entenderam Cristo em sua essência mais profunda sofreram muito, provaram muito de uma vida difícil, porque deram um testemunho, assim como o Mestre deu, que para educar os outros teríamos que ser exemplo. E ser exemplo num mundo que está de perna no ar não é algo fácil. Ser ético, quando tudo na vida parece dizer que a corrupção é o caminho mais prazeroso e rápido, faz com que nós nos distanciemos da proposta educativa de Jesus. E é por isso que ele vai dizer o seguinte: mas é exatamente o que vos torna superiores a ele. Se eu odiar quem me odeia, não estou fazendo nada demais. Estou devolvendo o ódio na mesma moeda. Agora, o que me torna superior é devolver o ódio com amor. E isso é um trabalho que temos que fazer de forma gradativa. Ele vai dizer que esta é a hóstia sem mancha, oferecida a Deus no altar de vossos corações. Hóstia. Todos nós, a maior parte da vida de nós todos estamos aqui hoje, temos origem no catolicismo. E no catecismo nós aprendemos a entender a palavra hóstia como o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que deve ser sacrificado. Aqui no francês o Fenelon chama de Aim Sanctache, que é o Cordeiro de Deus. A hóstia significa vítima. A palavra hóstia significa vítima. Por que isso? Porque lá no Velho Testamento, a maneira que nós tínhamos de agradar a Deus é através dos sacrifícios. Lembra daquela mesa de mármore retangular, aonde se colocava o sacrifício para agradar a Deus? Aonde Abraão, inclusive, foi convidado a sacrificar seu filho, e quanto mais difícil fosse o sacrifício, mais Deus seria agradável, a Deus seria agradável. Então era esse sacrifício, essa hóstia. E o Fenelon vai usar essa mesma metáfora
E é interessante como Kardec mantém essa metáfora, porque Kardec foi muito lúcido. Porque, embora não fosse um religioso, ele mantinha, já que boa parte dos escritos da codificação eram de origem católica, ele mantinha essa mesma linguagem religiosa para que nós, ainda na atualidade, pudéssemos entender e decodificar o que estava por trás dessa linguagem. E ele vai dizer que esta é a hóstia sem mancha, esta é a vítima sem mancha. Que vítima é essa? Quem é o altar? Quem é a mesa de mármore? É o meu coração. E quem é que eu vou sacrificar? Quem vai ser a hóstia que eu vou colocar na mesa de mármore do meu coração para sacrificar ao Senhor? O ódio. É difícil. Mas ele vai dizer que esse é o sacrifício, a hóstia sem mancha, oferecida a Deus no altar de vossos corações. Hóstia de agradável dor e cujo perfume sobe até ele. Então, se eu estou sacrificando uma emoção ruim em meu coração, no altar e na mesa do meu coração, que é o ódio, se eu estou sacrificando esse sentimento ruim, eu estou forçosamente substituindo ele pelo amor. E se eu o substituo pelo amor, é por isso que é de agradável odor, fragrância, porque a energia do amor é doce e suave. Ele vai dizer que essa energia sobe até ele, ao Criador. Porque as conexões mentais com o mal se dão através do pensamento. Vê Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando ele fala sobre a prece. Para ter qualidade da prece, e se a prece é a comunicação nossa com o Criador, eu tenho que tratar da pureza daquilo que eu estou a pedir. A qualidade da prece é extremamente fundamental para termos a eficácia. Então, eu estou substituindo o ódio pelo amor. E nesse momento, esse agradável odor vai subir até o Criador. Porque as conexões mentais estão puras. A prece felicitou isso. Eu estou ligado ao Criador, que é amor. Então, essa parcela de amor que nós também temos, por sermos filhos de Deus, está nesse momento fazendo essa ligação direta com o Pai. Por isso que ele vai dizer que esse agradável sacrifício é de agradável odor, porque esse odor sobe até ao Criador. Ficou claro, gente? Está aí? Mas ele prossegue dizendo: embora a lei do amor queira que se ame de forma indistinta a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração com os maus procedimentos. O que é isso? Embora nós tenhamos uma lei de amor que diz que nós devemos amar a todos como irmãos, essa lei não vai nos couraçar. O que é a couraça? É aquilo que serve para proteger. Um escudo. A tartaruga tem uma couraça. E a couraça a protege dos inimigos. Os perigos da natureza está o tempo todo a felicitá-la. Pois bem, ele vai dizer que, embora a lei do amor seja algo que nos pede para que nos amemos uns aos outros, ela não vai nos proteger dos golpes da vida. Isso serve muito para nós espíritas. Porque pelo simples fato de nós acharmos que viramos espíritas e começamos a trabalhar no bem, achamos que o mal não pode mais acontecer conosco. Esquecemos que vivemos no mundo de provas e expiação. E quando o mal nos visita, nós brigamos com Deus. Porque mas eu estava trabalhando. Eu estava fazendo campanha do quilo. Eu estava fazendo caridade, entregando sopa. E é assim que o Senhor me trata, me dando problema. Porque nós fomos educados a identificar o problema como algo negativo. Quando na realidade, o problema é um convite a você exercitar sua mente para interpretar. Eu tinha um professor de matemática que todos os dias, eu vou ficar de olho aqui porque o relógio, normalmente relógios não postam de dia. Eu acredito que esse não seja tão diferente lá do Gerardo, de outras casas. Eu tinha um professor de matemática que ele dizia o seguinte: ele passava todos os dias, quando nós íamos para casa, o que ele chamava de PMCD, problema nosso de cada dia. E todos os dias nós íamos para casa tentando resolver um quebra-cabeça enorme de matemática. Então a vida é assim. Todos nós temos o nosso PMCD. Todos nós temos o nosso problema nosso de cada dia. Esse
esse problema serve para ser interpretado. Assim como na matemática, quando você pega uma equação, o que é que você faz? Você lê. Você tem que interpretar o que aquela equação diz para saber qual é a forma que você vai aplicar para resolver aquele problema. Então, por que não fazemos isso com nossos problemas? Por que queremos fugir dos problemas ou entregar ele à mão dos espíritos? Não, nós temos que ler, interpretá-lo, saber qual a origem daquele problema. Se eu não fui um causador, qual é a equação eficaz eu devo aplicar para resolver aquele problema que muitas vezes está no campo das questões interpessoais de relacionamento. Eu tenho que estar atento a isso, identificado. Ele vai dizer que, muito embora nós tenhamos a lei do amor, ela não vai nos proteger, porque estamos num mundo de provas e expiações. A lei do amor, ela é incapaz de fazer com que nós nos protejamos uns dos outros, porque não sabemos ainda respeitar a lei. E é por isso que ela é uma lei. Se ela fosse algo natural, ela não seria uma lei. A lei de homofobia está aí para ser votada porque não sabemos respeitar os homoafetivos. A lei Maria da Pia está aí na atividade porque não sabemos respeitar o sexo feminino. A lei do racismo está aí porque não sabemos conviver com aqueles que têm um tom de pé diferente do nosso. Então a lei está aí para nos educar naquilo que nós ainda não somos educados. Então a lei do amor está aqui na Terra para que nós tenhamos o alerta o tempo todo que é fundamental é nos amarmos. E tudo aquilo que nós plantarmos, nós seremos obrigados a colher. E aí que funciona a lei, como uma forma educativa de lembrar que ela é a lei. Mas quando nós vivenciarmos ela de forma plena, nós não vamos mais precisar de uma lei. O amor vai morar dentro de nós de forma plena. Não é isso que vamos ver Santo Agostinho falar lá no começo do Evangelho, capítulo 2, sobre como é os mundos felizes. Na cidade de mundos habitados, ele vai narrar como são esses mundos, como são os habitantes. E é isso que iremos encontrar na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele vai falar das categorias evolutivas, a ordem hierárquica dos espíritos, espíritos bons, espíritos puros. Eles não têm mais essas paixões que nós alimentamos. Nesse momento, quando nós chegarmos a esse patamar, as paixões não mais irão nos falar alto. Teremos total autocontrole. O amor vai deixar de ser uma lei para se transformar num comportamento natural do ser. E ele continua dizendo: ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa. Bem eu sei, uma vez que em minha última existência terrestre, eu provei dessa tortura. Vamos lá, um pouquinho de história. Fenelon foi um bispo católico, sacerdote, que nasceu no ano de 1651, um ano após a morte de René Descartes, e desencarnou no ano de 1715, portanto 90 anos antes do nascimento de Kardec. E Fenelon foi um bispo que se destacou muito naquela época por travar batalhas com membros da igreja por questões do amor. Porque ele entendia o pensamento de Jesus tal qual era para ser entendido. E seus irmãos na época não compreendiam. Então ele era acusado e perseguido por ser muito benevolente com aqueles que na época estavam desenvolvendo a reforma protestante. Então Fenelon teve inclusive um pedido de disparo caçado por seu melhor amigo, outro bispo, que o perseguia ferozmente pela maneira como o qual ele se comportava. Então ele sabe que é penoso. Por isso que ele fala: eu mesmo provei disso em minha última existência. Porque ele sentiu na pele ser odiado por aquele a quem ele amava. Seu amigo, companheiro de todas as horas. Que retribuiu o amor com ódio. É difícil, é penoso, mas ele vai orientar. Bem eu sei. Mas Deus está aí e pune nesta vida e na outra. Ora, o que ele quis dizer com isso? Eu disse no início da nossa palestra que Kardec era extremamente brusco. Ele não modificava a linguagem religiosa, porque nós precisávamos ressignificar a proposta do Evangelho. Jesus falou que enviaria o Consolador prometido para dar sentido a tudo aquilo que ficou de forma oculta.
e que nós não tivemos capacidade de entender. Então Kardec não modificou a linguagem. Ele convida-nos a ressignificar. Deus está aí. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existem leis que regem o universo. E essas leis estão conectadas. Existe uma lei do progresso que vai agir de forma direta, acionando uma lei de liberdade que vai acionar consequentemente uma lei de causa e efeito. A partir de então, essa lei de causa e efeito vai acionar outras leis, como a lei de justiça, amor e caridade, a lei de igualdade, e assim sendo nós vamos nos harmonizando. Então, quando ele fala Deus está aí, ou seja, existem leis que estão a reger a nossa evolução. E ele vai dizer que ele pune, Deus está aí e pune nesta vida e na outra. Ora, o que é a palavra pune? No passado nós identificávamos como castigo, mas na questão 1009, Paulo de Tarso vai nos dizer, no livro dos Espíritos, que o castigo é a consequência natural de nossos atos. O castigo não existe, mas sim, só estamos a receber aquilo que nós plantamos. Então é isso que ele diz, pune. Deus pune as leis de liberdade que te negaram fazer o que você quis fazer, vão te trazer de volta a consequência daquilo que você fez. Nesta vida ou na outra. Por que isso? Porque se eu estou nessa vida, só semeio discórdia, só semeio desavença, só semeio indiferença, ódio, rancor, o que é que eu vou ter de troca? Já viram alguém plantar uma laranjeira e nascer um pé de caju? Impossível. O que se planta, nós colhemos. Então, a pessoa que planta somente discórdia vai ter de volta discórdia. Se ela planta beijinhos e abraços, vai ter de volta beijinhos e abraços. Basta observar, pessoas carinhosas se relacionam melhor umas com as outras e conseguem manter um ambiente de maior afetividade. Pessoas rancorosas, que não amam a vida o tempo todo, conseguem azedar qualquer ambiente. Não é assim? Tem pessoas que chegam no ambiente, no trabalho, no centro espírita, e parece que a energia pesou. Ficou densa. E o que é mais preocupante, muitas vezes essa pessoa somos nós. Porque nós identificamos quando o outro chega à nossa casa, ao nosso trabalho, pesado. Mas nós não identificamos quando nós somos aquele que é a criatura pesada e chega no ouvido do amigo só para desdenhar o amor o tempo inteiro. Tem pessoas que chegam para mim somente para reclamar do meu trabalho, na GEAP, na minha família, porque acham que eu estou disponível 24 horas para ouvir. Eu sou pessoa como qualquer outra. Nenhum palestrante espírita tem o dom de ouvir o outro. Nenhum. Somos tão defeituosos como qualquer um daqueles que aqui estão. Somos tão aprendizes como qualquer um daqueles que desejam seguir a Jesus. Então não tem especial. As pessoas me ligam pedindo para que eu faça uma prece por elas. Eu digo, a minha conexão Wi-Fi é a mesma na sua. Eu não tenho mensagem direta com o Criador. Pelo contrário, a sua prece vai ser sempre mais forte do que a minha. Porque a dor é sua, é você que está sentindo. Eu não estou sentindo. Então vamos deixar de lado esse medo de falar com o Pai e falemos com Ele diretamente. Conversemos com Ele, porque essa foi a proposta de Deus, de Jesus, quando Ele substituiu o Senhor por Pai. Não era mais o Senhor dos Exércitos, mas agora era o Abba, Paizinho, querido papai. A forma carinhosa como as crianças chamavam a Deus. Então, ele vai dizer, nesta vida e na outra. Por que na outra? Porque se o indivíduo só plantava coisa ruim aqui, só semeava a discórdia, vivia na ingratidão, no mau humor, onde é que vocês acham que ele vai estar quando morrer? Ou vocês acreditam naquela velha história de quando se chega no velório, os curiosos que estão mais atrás dizem, fulano que tal, a gente boa, e depois que morre, todo mundo vira gente boa. É impressionante isso. Mas na realidade, quem convive, sabe a dificuldade. Basta observar o livro do irmão Jacó, descrevendo o
seu velório para perceber o que os outros achavam da figura dele. Então, a proposta de Jesus ela é renovadora. Ela convida-nos a uma nova estrutura de pensar e de agir. Nós temos que entender que Cristo é uma questão de presença. E é importante perceber que, se nós queremos nos identificarmos como discípulos de Jesus, eu pergunto a vocês, o que é que todo discípulo deve querer como regra áurea? Ser como seu mestre. Se você perguntar a um jovem samurai o que ele quer ser como seu mestre. Se você perguntar a um jovem hindu o que ele quer ser como seu mestre. Se você perguntasse a um Talmud, na época do Velho Testamento, como ele queria ser, ele vai dizer que queria ser como o seu rabino. Porque o seu rabino era o seu mestre. Ele dava a mensagem, a orientação necessária para entender a Torá. Então, por que nós cristãos adoramos usar o título de cristão e não queremos ser como Jesus? Ao contrário, queremos apenas utilizá-lo como nosso servo a resolver os nossos problemas. É algo errado. Nós precisamos ressignificar isso. Porque não há mais momento para nos comportarmos como crianças e recorrermos a Deus ou a Jesus como uma escola emocional ou algo que possa nos tirar da dor. Lá no capítulo 27 é bem claro: ajuda-te que o céu te ajudará. Se você não fizer esforço, se você não fizer por onde, não vai ter o apoio. Porque só se pode ajudar aquele que quer ajuda. Você consegue tirar alguém do alcoolismo sem que ele queira livrar-se do alcoolismo? Não, porque é complexo demais. Consegue tirar alguém das drogas sem que ele tenha consciência que ele precisa livrar-se das drogas? Não. Como é que você quer tirar? Como é que nós queremos nos tirar desse mundo material se nós não queremos nos livrar dos nossos vícios, da raiva, da inveja, da intolerância? Como é que nós queremos nos livrar e construirmos um mundo melhor se nós damos o troco da mesma moeda, toda ofensa recebida? Parece que o trabalho de Cristo foi um vão, porque nós fazemos tudo ao contrário. Nós nos comportamos como anticristo. E aí fico alerta. Se estamos fazendo tudo ao contrário, aquilo que Cristo nos orientou, certamente estamos fazendo algo errado ou estamos lendo a Bíblia de cabeça para baixo. É preciso ficar para o lado correto e entender Jesus em sua essência e segui-lo. E ele vai dizer: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia-nos dele. Somente o amor pode nos aproximar de Jesus. Somente o amor pode nos aproximar de Deus. Somente esse sentimento, capaz de envolver todas as virtudes, pode fazer com que nós tenhamos a real liberdade e a real salvação. Se o reino de Deus está dentro de nós, para edificarmos esse reino, é preciso que nós saibamos trabalhar as paixões de forma a tomá-las, a entendê-las, a vivenciá-las, a dar vazão àquilo que de melhor tem dentro de nós, ao invés de darmos vazão àquilo que de pior tem dentro de nós. Conta que certa vez, Gandhi teve na Índia, em uma de suas tentativas de entrar em harmonia com os ingleses, ele marcou uma reunião na sua luta pela pacificação da Índia sem violência. E na reunião, todos os presentes começaram a discussão. Hindus, ingleses. A discussão não teve fim e a reunião não chegou a lugar nenhum. Teve que ser remarcada. Gandhi então remarcou a nova reunião, chamou o seu discípulo e disse: só vai comigo aquele que for capaz de amar os ingleses. Aquele que não for, pode ficar aí. Ou seja, para
instaurarmos uma política de não violência na Terra só será possível se nós formos capazes de amar o outro. Nós somos capazes de amar o outro? Nós somos capazes de entendê-lo da forma como ele é? O amor é extremamente complexo, extremamente difícil. Depurar esse amor é fundamental. E depurar esse amor é trazer o pensamento de Cristo para bem próximo de nós. Porque é uma questão de vivência. Não adianta eu ler vários livros se a minha intimidade com a obra não for suficiente. Eu tenho que ler e internalizar e instaurar aquela mudança gradativamente dentro de mim. Se assim nós o fizermos, nós teremos uma chance de minimizarmos esse caos que ora nós estamos a iniciar. Somente assim. Então, que saiamos daqui com a certeza que o ódio é algo complicado de ser vencido, mas depende, primeiramente, de nós. Depende que o primeiro passo seja nosso. Se somos espíritas, portadores de maior conhecimento, temos mais obrigação, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele que mais tem, aquele que menos tem, aquele que mais tem, mais se dará. Aquele que menos tem, mais se tirará. Quanto mais conhecimentos temos, mais temos a capacidade de obter esse conhecimento. Quanto menos conhecimentos tivermos, somos alvo de sermos enganados por nós mesmos. Por isso Kardec diz: espíritos, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Espírita, instruí-vos, esse é o segundo. Boa noite a todos, muito obrigado e até mais. Bem, meus irmãos e irmãs em Cristo, após o banquete que acabamos de ter, nos resta novamente agradecermos ao Pai Celestial por tudo que acabamos de receber e pedir a Mário que leve ao GEAP e a todos que fazem o GEAP o nosso abraço fraterno. E passando a palavra ao nosso amigo Hugo para a prece final dos trabalhos desta noite. Fechamos os nossos olhos, nós chamamos de cruz, nós é poderoso, agradecemos essa noite pela palestra do nosso irmão Mário, um ensinamento maravilhoso. Que possamos sair daqui com muito amor, protegemos amor, apoiamos amor. Quando houver ordem, que não haja limite. Daremos a paz, que sejamos a paz, que tenhamos o amor. Assim seja, e amor sempre. Mestre Jesus, a esta rogativa, permite que possamos encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite, como os iniciamos, desejando a todos encarnados e desencarnados progressos de espírito.